Olá! Hoje no mundo político, as relações internacionais do Brasil no futuro governo Lula. Que importância terá o compromisso com as questões climáticas, como a política externa brasileira deve se posicionar em meio à disputa geopolítica entre China e Estados Unidos e a guerra na Ucrânia. Eu vou conversar com o cientista político Davson Belém Lopes, professor da UFMG, e que fala conosco de Londres, é isso? De Londres, é isso, Davson? Olá, Vivian, prazer falar contigo novamente. Eu estou em Oxford, estou do lado de Londres. Que beleza. Então, vamos lá. Você está longe, mais perto, que eu sei, né? Acompanhando tudo aí com lupa. Então, Lula venceu, mas permanece uma tensão grande no país, né, Davson? Nós estamos vendo aí, acompanhando esses bloqueios, ação da polícia, uma tensão grande, as redes, os grupos de WhatsApp circulando, de tudo. Bom, em meio a isso, né, nós tivemos uma rápida reação dos chefes de Estado de pelo menos 90 países, o último número que eu tenho aqui é esse, 89 países, chefes de Estado da importância, do peso das duas grandes nações, dos Estados Unidos, Joe Biden, o Xi Jinping na China, e também Europa, América Latina e tal. Que importância tem esse movimento dos países, essa rapidez nessa manifestação, em meio a uma situação como essa, né? Até para ajudar a barrar atos de resistência no momento em que o presidente Bolsonaro permanece em silêncio e não reconhece a vitória de Lula. Pois é, Vivian, de fato essa é uma coreografia, a do Bolsonaro, que foi antecipada por muitos meses. A gente sabia o que viria depois de uma eventual derrota. A derrota aconteceu e ele está implementando o seu plano baseado nas táticas do Donald Trump. É muito parecido, uma tentativa de incitar a arruaça, a baderna, de gerar uma instabilidade na sociedade brasileira. E até o momento, pelo menos, tem sido assim. Ele se silenciou, não concedeu a derrota, como a gente costuma dizer, para se referir àquele gesto que todo candidato derrotado costumeiramente faz e deveria fazer, não é? De ligar para o candidato vencedor, de falar ao público sobre a eleição. Bolsonaro não fez esse esforço da mesma forma como o Trump não fez também. Bom lembrar que em 2020 o Trump se nega a reconhecer a legitimidade da vitória do Joe Biden e que o processo se arrastou judicialmente. Muito bem, o que aconteceu, isso a revelia do Bolsonaro, a despeito de ele não gostar disso, de não querer que isso tivesse acontecido, foi uma concertação de esforços de diversos países que, por meio das suas embaixadas em Brasília, fizeram um arranjo para reconhecer prontamente o resultado da urna que acontecesse no domingo, qualquer que fosse ele. O acordo, até onde se sabe, era esse. As várias embaixadas concordaram em enviar as notas à imprensa com cumprimentos, que são protocolares. Isso sempre se faz. Mas a velocidade como se deu essa reação chamou muita atenção dessa vez. Os Estados Unidos da América, por exemplo, por meio do seu presidente da República, o Joe Biden, eles enviaram os cumprimentos com menos de uma hora depois do fim oficial da eleição, de acordo com o TSE, não é? Ou pelo menos com a declaração do vencedor. Menos de uma hora depois de declarado o vencedor, nós já tínhamos recebido dos Estados Unidos, da Casa Branca, os cumprimentos oficiais. Isso é muito sintomático de como o mundo está vendo a eleição no Brasil. Ou seja, já se sabia que Bolsonaro agiria dessa forma desestabilizadora e o mundo tem reagido da maneira como consegue, mostrando que Bolsonaro não terá vida fácil, ou pelo menos não terá nenhum grande apoio da comunidade internacional se decidisse enveredar por esse caminho desafiador da lei e da ordem no Brasil.
Lula mencionou no Twitter, por volta lá da hora do almoço, dezenas de conversas que teve com chefes de Estado, não é? Da noite do dia 30, não é? Do domingo para cá. E ele diz, textualmente, todos querem ampliar as parcerias e trabalho conjunto com o Brasil no comércio, na questão do clima e nos grandes temas globais. Estamos voltando ao mundo. Está aí mais uma forma de baixar a pressão, mais uma expressão, porque ele fala isso no momento que a temperatura está bastante elevada, não é? E no Twitter oficial dele. Não, eu concordo com você. O Lula está instrumentalizando de uma forma, a meu juízo, sagaz, inteligente, esse apoio internacional que ele sabe que ele tem. É sintomático e é simbólico que o presidente da República Argentina, que é o maior país da América do Sul depois do Brasil, é o segundo país da América do Sul, que o presidente estivesse no Brasil, tenha vindo ao país abraçar o Lula. Por que isso é simbólico? Por que isso é tão forte? Porque Fernandes e Bolsonaro não estiveram juntos. Isso é um absurdo, mas ao longo de todos esses anos de convivência, eles não tiveram diálogo, não tiveram interlocução. Então isso é muito interessante. E o Lula vai explorar essa carta, eu acho que o faz, com razão, com boas razões, uma vez que em qualquer fenômeno contemporâneo, Vivian, é necessário ganhar o jogo dentro, mas também fora do país. Não é? Com o nível de interdependência que os países têm uns dos outros e com a dificuldade que um país tem hoje em dia para ser autossuficiente, em alguma medida, em algum nível, os países vão precisar dos outros países. Não é? É uma forma de tirar o ar, o oxigênio do Bolsonaro. Isso que os países ao redor do mundo, você citou aí, 90 países, esse número vai aumentar nos próximos dias. Essa é uma sinalização muito clara do futuro. É a sombra do futuro se impondo sobre Bolsonaro. Você mencionou assim, o quanto o Joe Biden agiu rapidamente, né, o presidente dos Estados Unidos. Mais do que isso, parece que já tá se falando aqui que é a Kamala Harris que vem fazer uma visita a Lula em breve. Isso é significativo? A vice-presidente vir ao Brasil antes mesmo de Lula tomar posse? Eu acho que é também. E veja, durante a própria campanha eleitoral, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio da sua representação diplomática em Brasília, já se reuniu com a campanha do Lula, com o QG do Lula. Ou seja, já há uma tentativa de aproximação com o Brasil, mesmo antes da vitória na urna do Lula. O que isso parece indicar para mim, Vivian? Que desde o momento em que o Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, venceu o Donald Trump no final de 2020, assumiu em 2021, então desde janeiro de 2021, a relação bilateral Brasil-Estados Unidos vem se deteriorando. A coisa azedou. E os Estados Unidos têm tentado e têm visto nessa possibilidade de reatar, né, de reaproximar com Lula, uma chance, evidentemente, de potencializar as conexões bilaterais Brasil-Estados Unidos. Houve uma piora. E há muitos temas muito sensíveis sobre a mesa. Um deles, importantíssimo, é a guerra na Ucrânia, por exemplo. E a relação que Bolsonaro manteve ao longo desses últimos meses com Vladimir Putin incomoda muito Washington. Eu sei disso por boas fontes. Esse é um dos grandes temas e estará sobre a mesa. Lula vai ter que equacionar essa questão. Pois é. É uma questão importante para Washington. Justamente, é uma questão importante para Washington, é uma das questões do empenho dos Estados Unidos em se aproximarem, mas é também digamos que tomar uma posição e a qualidade dessa posição é muito delicado para o Brasil.
É isso que eu queria que você comentasse um pouco, levando-se em consideração que existe uma pressão, por um lado, pelo apoio à Ucrânia, é do interesse, muito interesse também da Europa, mas, por outro lado, a Rússia, que é um parceiro comercial importante do Brasil e que faz parte dos BRICS. Sem dúvida, acho que essa é a grande questão, a questão síntese, e vai ser necessária muita inteligência diplomática do Brasil para chegar a um bom termo. O que se dá hoje? Eu acho que Bolsonaro, ele pôs em marcha o que eu tenho chamado de uma política de ambiguidade calculada. Bolsonaro não é exatamente neutro em relação ao conflito na Ucrânia. Não é neutralidade o que a gente está vendo. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil que faz acenos contraditórios, ora para o Ocidente / OTAN / Ucrânia, ora para a Rússia, de Putin. O Brasil é um Brasil que não se reconhece, o Brasil é irreconhecível. Eu digo em relação às tradições diplomáticas, não é? Esse Brasil de Bolsonaro, ele é um Brasil difícil de interpretar, é difícil de fazer sentido para quem está acostumado com aquele país mais estável, mais previsível nas suas interações internacionais. Agora, de fato, há um rosário de tópicos aí, se você olha de perto a questão, ela é muito espinhosa. Existe, por exemplo, o tema dos fertilizantes, que é um tema seríssimo, porque o Brasil depende de fertilizantes que vêm, em larguíssima medida, de Rússia e Bielorrússia, Belarus, e esses fertilizantes... Que é um aliado da Rússia, né? Exato, e enfim, esses fertilizantes vão ser de extrema utilidade para o agronegócio brasileiro. Agronegócio esse que é quem fecha o balanço de pagamentos, né? Se o Brasil não tivesse esse superávit comercial em larguíssima medida sustentado pelo agronegócio, a gente teria dificuldade de fechar as contas nacionais. Então, existe um equacionamento complicado, difícil. O que eu acho é o seguinte: com Lula presidente, talvez, Vivian, a resultante, ou seja, no fim das contas, o Brasil não vai mudar muito a sua posição. O Brasil vai tentar buscar algum grau de equidistância entre OTAN, Ucrânia e o outro lado, a Rússia. Mas a forma como o Brasil o fará vai ser muito diferente. O Brasil, de fato, deverá perseguir com Lula uma posição de genuína neutralidade. E neutralidade é outra coisa. Neutralidade não é fazer acenos ambíguos para lá e para cá. Neutralidade é assumir uma posição de não se envolver frontalmente com o conflito e de dizer para o mundo que nós vamos buscar autonomamente a defesa dos nossos interesses. Não é tentar mandar mensagens fragmentadas, não é? E mensagens incoerentes entre si, mas sim assumir que o Brasil é um grande país, tem um lugar no mundo importante e que pode sim procurar um caminho de não alinhamento ativo. Não vai se alinhar nem a A ou a B, mas vai tentar jogar segundo as regras do jogo, do direito internacional, com lealdade, e apresentando com clareza quais são os seus objetivos. Eu acho que é por aí, vai mudar mais a forma de fazer. O Brasil vai voltar a ser essa criatura diplomática que sempre foi. O Estado brasileiro, ele é... Mas em que medida isso satisfaz as partes, né? Que estão, de um lado, os Estados Unidos liderando aí uma oposição à Rússia nessa guerra na Ucrânia e, de outra, a própria Rússia? Pressão haverá. Acho que você já antecipa, é isso mesmo. Claro que as partes vão pressionar. Claro que Moscou, Washington, Pequim, no limite, vão pressionar o Brasil para que o Brasil tome uma posição específica, uma posição mais tendente a A, B ou a C. É claro que a gente vai ter que resistir a essas pressões. Mas veja, Vivian, é importante dizer isso também. O Brasil ele vai ter que também explorar as ambiguidades e as incoerências desses países. Veja,
Os Estados Unidos da América, por exemplo, ou o Reino Unido, onde eu vivo hoje, são países que, por necessidades estratégicas, na área energética, por exemplo, fazem vista grossa, para citar um caso apenas, a todo tipo de abuso de direitos humanos na Arábia Saudita. Vou falar só de um caso aqui, para não me comprometer diplomaticamente muito, né? Mas é isso, quer dizer, eu acho que o Brasil ele vai ter que ser brutalmente pragmático, né? Mas ao mesmo tempo vai ter que zelar pelos princípios da ordem internacional, do direito internacional público. Esse é o Brasil histórico, é um Brasil pragmático, mas um Brasil que joga conforme as regras. Pois é, criticou-se muito o governo Bolsonaro nesses últimos 4 anos, nesses 4 anos, praticamente 4 anos de governo, justamente porque ele mudou os rumos da política externa brasileira e isso promoveu o que foi chamado de isolamento. Uma retomada a esse padrão de política externa brasileira, mesmo que tenha que lidar com ambiguidades e tal, você acredita que isso traria um novo reconhecimento, ajudaria a levar o Brasil a um novo reconhecimento internacional? O Brasil precisa restabelecer um protagonismo que tinha. Esse caminho permite isso numa situação tão adversa, de uma guerra em curso, né, uma guerra na Europa, envolvendo parceiros e com a evidente disputa geopolítica entre China e Estados Unidos. Se eu pudesse aconselhar os tomadores de decisão do Brasil, eu iria pelo seguinte caminho. Primeiro, se é verdade que o Brasil vai perseguir, né, essa rota do não alinhamento ativo, se o Brasil de fato se mantiver por esse caminho, eu acho que é um bom caminho, o meio ambiente se torna automaticamente o nosso trunfo. Eu acho que essa é a agenda em que o Brasil deve botar todos os seus recursos, as suas fichas. É por aí que a gente conseguirá romper com certos impasses e recobrar o nosso protagonismo na cena internacional. As temáticas ambientais nos favorecem. Por quê? Porque é onde a gente tem efetivamente as credenciais, onde o Brasil tem condição de bancar a aposta, pela riqueza que a gente tem de biodiversidade, recurso florestal, pelo peso das questões indígenas, pelos recursos hídricos, pelo potencial energético e pela capacidade de produzir alimentos. O Brasil é um grande ator nessa agenda internacional, né? Nessa agenda específica, alimentos, energia, água, o meio ambiente de um modo geral, é o que nos projeta como nação e é onde a gente consegue efetivamente bancar a pretensão de ser potência. A gente consegue ser potência nessa área temática. A gente não consegue ser potência em todos os campos das relações internacionais. Eu iria por aí, eu investiria cada recurso brasileiro nesse intento de projetar, de projeção, por meio de uma agenda verde, de uma agenda ambiental ambiciosa. Eu tenho a sensação de que o Lula vai por aí também. Já tem uma sinalização, saiu a notícia hoje, que é possível, isso não está confirmado, mas é possível que o próprio Lula vá à COP27, no Egito, que começa dia 6 agora, vai até dia 18. Não é? Isso teria uma representação, né? Uma comitiva que seria paralela à do governo, com Lula liderando. Isso dá uma dimensão aí de que, se isso realmente acontecer, uma sinalização significativa. E na prática, né, Vivian, como o Brasil oficial, o Brasil de Bolsonaro, até 31 de dezembro de 2022, deverá se ausentar das grandes discussões, dos grandes debates, ainda mais do que já esteve ausente nos últimos anos. A pretensão agora do Bolsonaro deve ser a de se safar da lei, deve estar preocupado com outras coisas, né? A última preocupação dele é a política externa brasileira, a política ambiental. Então, o que eu quero dizer é que, na prática,
os chefes de Estado e de governo do mundo vão tratar com Lula como se presidente empossado ele já fosse. O presidente eleito Lula, na prática, já vai estar ali trabalhando na sua diplomacia presidencial, né? Não vai ter muita diferença, não. É claro que oficialmente não é o Brasil representado, mas na prática ele deve fazer uma série de agendas laterais que vão já ditar o rumo do que vai ser o Brasil na seara internacional a partir de 2023. A Marina Silva, na linha de frente dessa agenda, pode fazer diferença para fora? Porque a Marina Silva ela é uma figura muito conhecida externamente, não é? E um símbolo mesmo de uma boa governança ambiental no Brasil. Concordo com você, as premissas todas da pergunta. Marina tem sido, inclusive, cotada para ser a próxima chanceler do Brasil. Você sabe, Vivian, que o Brasil nunca teve uma mulher à chefia do Ministério de Relações Exteriores. Existe um apelo justo para que a gente, pela primeira vez, coloque uma mulher à frente da Casa de Rio Branco, né, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. E me parece que a Marina, ela talvez seja a pessoa certa na hora certa. Né? Ela tem esses atributos que você citou. É mulher, ela é uma mulher negra, ou seja, ela é representativa do Brasil majoritariamente negro, e se engajou muito na campanha do Lula. Né? Ainda tem essa questão da formação de equipe de governo. Então, eu acho que essa seria uma possibilidade, sim, muito concreta. Vamos ver os próximos passos, mas eu acho que essa é existe essa possibilidade de a Marina, de repente, até renunciar, né, ao mandato dela como deputada federal eleita, que toma posse, se licencia, e talvez ela sirva ao Estado brasileiro como ministra. Essa é uma chance, eu acho, muito concreta. A China é um parceiro indispensável para o país, né? O principal parceiro. No início do governo Bolsonaro, houve uma tentativa de mudar isso, ou enfim, houve uma hostilização ao governo chinês. Que posição você acredita que o Brasil deve tomar em relação a essa disputa? Agora, pensando um pouco na China e na importância que ela tem para nós. É possível permanecer tudo como está, dada a posição, digamos, pragmática da China, né? A forma como ela lidou, inclusive, com as provocações e tal, mostra um grau de pragmatismo, né? De colocar na frente os interesses comerciais e tal. Vai mudar alguma coisa na relação com a China? Essa que é a pergunta, no futuro governo Lula? Se mudar, eu acho que muda para melhor, para um entendimento melhor entre as partes. A China hoje responde por 40% do comércio externo brasileiro, somando importação e exportação. A China é fundamental. A China estará junto do Brasil nessa caminhada, inevitavelmente. Eu acho que, como eu estava citando há pouco, uma possibilidade para o Ministério de Relações Exteriores, vai ser muito importante também monitorar quem vai ser o próximo ou a próxima ministra da Agricultura. Porque aí eu acho que tem que ter uma relação muito azeitada com a China. Né? Tem sido assim ao longo dos últimos anos. Como você bem citou, Bolsonaro, no início do seu mandato, primeira metade, muito claramente, ainda com o Ernesto Araújo como chanceler, Bolsonaro hostilizava, dia sim, o outro também, a China. Se não ele diretamente, alguém da sua equipe se sentia autorizado a fazer isso. Mas note que, a partir de um dado momento, e eu vou até situar isso no tempo, quando Cátia Abreu começa a comprar essa briga no Senado e, eventualmente, ela se torna presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado Federal Brasileiro, acabou isso, né? Porque a Cátia Abreu, por ter o background que ela tem, não é, por ter o histórico de envolvimento com as questões do agronegócio, por já ter presidido o CNA, ou seja, por ser alguém que vem do norte do Brasil, do Tocantins, do agronegócio, que entende profundamente as questões do agro, ela não poderia permitir aquilo. E ela começou a colocar obstáculos cada vez maiores
de tal forma que, no fim das contas, o saldo foi a demissão do chanceler. Há quem diga isso de forma muito direta. Quem demitiu Ernesto Araújo foi Cátia Abreu. Foi Cátia Abreu com o seu esforço, o seu capital político, a sua mobilização no Senado Federal. Né? Porque não dá para bancar racionalmente uma política hostil à China. O Brasil depende muito da China hoje em dia. E nós sabemos também que as relações do Brasil com os vizinhos, né, na América do Sul foi pautado pelo afastamento, por uma manifestação só pontual, ignorando os novos presidentes que assumiram, que são de centro-esquerda ou de esquerda. Muda essa relação? Seguramente que muda, não é? Bolsonaro, em quase 4 anos de governo, não visitou mais da metade dos países da América do Sul. É um absurdo, não é? Ele não se deu o trabalho de estar em contato no país estrangeiro. Ele não foi, por exemplo, a Bolívia, Peru, são países importantíssimos, fazem fronteira com o Brasil. Ele se recusou a visitar o México, para falar de um país da América Latina, gigante, não é? O segundo maior país na América Latina, depois apenas do Brasil. Então eu acho que isso tudo deve ser revertido rapidamente, rapidamente. Se tem uma coisa pela qual o Partido dos Trabalhadores historicamente preza, é por essa relação de sintonia fina com o entorno regional. Então, isso vai ser revertido rapidamente, isso já está no plano de governo. Isso significa buscar aí de volta a liderança que o Brasil exercia nessa região? Eu acho que sim, evidentemente o Brasil vai tentar se projetar para a região, o que é um caminho que os grandes países do mundo fazem, viu, Vivian? Se você olha para outras grandes nações, no sul e no norte globais, o que você nota é um padrão muito claro, né? Na região, é importante cultivar boas relações e tentar liderar, ou, se não liderar, pelo menos manter ali relações as mais amistosas possíveis, quando possível é. E o Brasil tem condições de manter um bom clima na região. O Brasil sozinho é metade da América do Sul, a gente não pode esquecer nunca disso. Sozinho o Brasil tem metade do território, da população e da economia. Então, para onde o Brasil vai, tem uma tendência muito grande que o resto da região se encaminhar. Mas, evidentemente, se houver sabedoria política, não é por meio da confrontação e, enfim, da hostilização dos vizinhos, dos parceiros, é tentando construir, tentando de forma programática criar caminhos que sejam bons para todos. O que isso pode significar na prática? A ressuscitação da Unasul, por exemplo, pode acontecer. É uma organização internacional que foi criada pelo Lula lá atrás e que foi sepultada inicialmente pelo Temer. O Temer começa o processo e o Brasil termina de se desvincular da Unasul com o Bolsonaro. Pode voltar, por exemplo. Eu acho que esse é um caminho importante e algo que acho que não seria impensável, não. Seria pelo contrário. É bastante provável. Uma última questão, que nós já estamos quase encerrando. Pensando nessas forças de esquerda, que são, na verdade, 6 países aí, que têm lideranças mais à esquerda ou de centro-esquerda, e, ao mesmo tempo, a vitória do Lula, né, no Brasil, que é, de fato, o 6º país, justamente num contexto político global onde existe um esforço, um movimento da extrema-direita de avançar. Que importância tem isso na América Latina, em contraponto a esse esforço? Pois é, eu estava me havendo com essa questão no outro dia. Veja, eu não estou convencido de que houve efetivamente uma virada à esquerda. Eu não estou convencido disso e vou te dizer o porquê. O Lula dá uma pista de que não, né? Pois é, uma parte substancial dessas alternâncias que aconteceram na América do Sul se dão em virtude da punição que os incumbentes durante a pandemia receberam. Esse é um vetor decisivo.
uma direita estava predominantemente no poder, não é? Durante a pandemia, e como a performance dos governantes foi muito ruim nessa parte do mundo, na América do Sul, na América Latina, então houve uma alternância, não tanto porque havia um desejo de maiores ênfases esquerdistas nas políticas públicas, mas eu acho que foi uma punição direta pela má gestão, pela incompetência, pela irresponsabilidade de alguns líderes da nossa região, não é? E além disso, você já disse e disse bem, acho que o Lula dá uma pista de que mesmo quando a esquerda ganha, alguma coalizão se faz necessária, e a coalizão pode ser muito ampla, no caso do Lula, amplíssima, para conseguir superar a extrema-direita, com traços fascistas em alguns contextos nacionais. Veja que no Chile também, a alternativa ao presidente Boric era um candidato de extrema, de ultradireita, CASP. Foi dura a disputa também, foi necessária uma regimentação das forças políticas, do espectro democrático. Então, eu não estou convencido de que foi uma guinada à esquerda, como a gente poderia ler assim à primeira vista. Acho que não, eu acho que é outra coisa. A gente está mudando o eixo da conversa de direita e esquerda para autocracia, democracia, talvez seja mais por aí. As forças democráticas tentando resistir às forças antidemocráticas. Então, como eu não fui até agora avisada de que, como a gente aguardava, não é? São 15 para as 4, que o presidente Jair Bolsonaro falasse, né? Enfim, falasse desde que foi derrotado, por enquanto ainda não falou, 15 para as 4 também não falou, nós vamos nos despedir sem essa notícia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político, mas a gente vai continuar aguardando a fala de Jair Bolsonaro. Uma alegria estar na sua companhia novamente e esperemos pelo melhor para o país. Com certeza, todos nós. Um abraço, Davison. Abraço grande, Vivian. Tudo de bom. Eu conversei com o cientista político da UFMG, Davison Belém Lopes. Falamos sobre as relações internacionais do Brasil no futuro governo Lula. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.